do capítulo Honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Em Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20 e Mateus capítulo 19, versículo 19. De modo a que possamos, todos nós, realizar um trabalho constante de renovação íntima, de autoaperfeiçoamento, de modo a que os poderes do Espírito, aqueles que se encontram em maior estado de latência, de dormência, possam vir a manifestar-se, nós carecemos de relacionarmos-nos uns com os outros. Esta relação é fundamental dentro da nossa jornada existencial, na medida em que todos vivemos num regime de interdependência social e carecemos uns dos outros, principalmente para o nosso processo de autodescoberta. Como é um desafio esta questão da relação, na medida em que relacionamo-nos com alguém que tem uma forma de pensar, uma maneira de sentir, uma forma de estar na vida, com anseios, muitas vezes diferentes dos nossos. E principalmente, em alguns casos específicos, nós vemos o grande desafio que é, por exemplo, encontrarmos uma forma de entendimento, de complementaridade, de cumplicidade entre o casal, nomeadamente o casal heterossexual, porque há também os casais homossexuais, mas quando falamos nomeadamente no casal heterossexual, queremos nos referir a quê? Que existe, até do ponto de vista constitucional, estrutural, ou seja, de forma inata, algumas diferenças entre a maneira como a mulher está na vida e a forma como o homem também se encontra nela em relação a algumas questões. Particularmente, como temos vindo a dizer, nós somos, de uma forma inata, não tem a ver aqui com processo de ambiente, de educação, de cultura, embora isso também possa influenciar com o tempo, mas não tem a ver com isso em que o sexo masculino, nós somos criaturas visuais, damos importância ao que vemos, enquanto que as mulheres são auditivas. Por isso não é de estranhar que muitas vezes as senhoras falem a respeito dos seus maridos ou dos seus namorados. Ele não fala, ou então ele fala muito pouco. Sempre que o convido para conversarmos um bocadinho, eu falo, é quase um monólogo. Às vezes dizem, mas ele, quando está com os amigos, fala muito. Mas há uma diferença entre falar com os amigos de coisas, de assuntos exteriores. Outra coisa é falar de o mundo interno, em que cada um é. São coisas diferentes, não é? E o que é certo é que para a mulher isto é muito importante. Não quer dizer que para um homem não haja importância na relação, porque senão não o procurava. Claro que também. E inclusive na constituição de família também. Mas a maneira de estar é diferente. Em termos gerais, em tese, a mulher está mais voltada para dentro, para o seu mundo dos afetos, enquanto que o homem um pouco mais voltado para o exterior. Então, isto para dizer o quê? Que vamos encontrar, por exemplo, na família, na constituição do casal. Claro que nos casais homoafetivos aqui já existe uma pequena diferença, porque sendo do mesmo sexo, têm formas de pensar mais ou menos mais semelhantes. Não há tanto aqui esta diferença nesta forma estrutural. Embora depois a diferença nas relações e os desafios
pelo menos segundo as estatísticas e os estudos que existem, não são assim tão diferentes quanto nos heterossexuais. É o ser humano, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, com todos os seus conhecimentos, que perante o outro, que tem uma forma diferente de estar, vem de uma origem diferente e é desafiante. É realmente um desafio. Mas nós necessitamos destes desafios para podermos tomar consciência do que é que em nós precisamos de melhorar. Onde é que precisamos dar mais atenção? Aonde é que nós temos maior dificuldade? O que é que mexe mais connosco? Então, estas questões são questões que nós, na condição de filhos, vamos fazer o nosso percurso dentro do lar e vamos assistindo muitas vezes, frequentemente, mais para uns do que para outros, a estes desafios entre os cônjuges, ou seja, entre os progenitores. E sejam estes, portanto, do ponto de vista biológico ou mesmo a nível da adoção. É a mesma coisa, não há diferenças. O que é certo é que crescemos num ambiente que é aquele que nós precisamos. Embora muitos, ainda quando chegam a adultos, culpabilizem o pai ou a mãe, ou ambos, e que gostariam de ter tido outros pais, e às vezes os pais também gostariam de ter tido outros filhos. Mas isto é toda a nossa idealização. É tudo, portanto, algo que ficamos a imaginar dentro daquilo que nós gostaríamos, em vez de sermos capazes de aceitar o que a vida nos oferece. Porque aquilo que a vida nos oferece é aquilo que nós todos, pais e filhos, precisamos. Então nós não estamos, por acaso, junto um do outro, constituindo um casal, e a partir daí, portanto, com os próprios filhos, em que isto seja tudo qualquer coisa assim na base da aleatoriedade, do acaso, porque isso não existe. E por isso o processo de crescimento com aquelas figuras tão significativas que é o pai e que é a mãe, em que, na verdade, do ponto de vista da hierarquia, os pais, pai e mãe, dão e os filhos recebem, mas o importante é que pai e mãe possam levar em consideração que os seus filhos, ou os nossos filhos, antes de serem nossos, são filhos de Deus. Isto é importantíssimo, para que, de algum modo, possamos nos educar a nível da relação, para que não haja uma relação mais possessiva, controladora, em que, de alguma maneira, nos projetamos nos filhos e queremos, de algum modo, que eles venham, por exemplo, a realizar, seja a nível académico, seja a nível profissional, às vezes até a nível afetivo, aquilo que nós não fomos capazes de concretizar. Mas cada um de nós vem para ter uma experiência própria, vem para realizar um trabalho específico. E quando nós começamos a querer, nós pais, a querer influenciar, condicionar, ainda com a melhor das intenções, este processo de desenvolvimento dos filhos não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eles não são uma extensão nossa, não são um prolongamento nosso. E como dizia o poeta libanês Khalil Gibran, os nossos filhos são filhos e filhas da vida. Vêm através de nós, mas não nos pertencem. E a doutrina espírita diz-nos isto precisamente. Agora, nós precisamos considerar que os pais são espíritos
que, à semelhança dos filhos, estão num processo natural de autoaperfeiçoamento. Têm os seus medos, os seus conflitos, trazem com eles os seus anseios e, por isso, enfrentam vários desafios. E, acima de tudo, ninguém é perfeito. Então, não há educações perfeitas. Não há pais perfeitos, não há filhos perfeitos, a não ser na nossa cabeça. E quem alimentar isto, prepare-se para que mais cedo ou mais tarde venha o sofrimento. Porque está a viver na ilusão. E mais cedo ou mais tarde vem a desilusão. Então, se por um lado há aqui uma responsabilidade por parte dos próprios pais na educação, no cuidado, na orientação daqueles seres que Deus colocou temporariamente à sua guarda, acima de tudo, nós, os pais e as mães, somos zeladores dos nossos filhos. Algo semelhante como zelar pelos bens materiais que também nos foram proporcionados. Porque tudo são empréstimos. Tudo é temporário. O ser humano só possui verdadeiramente a sua própria alma, com a responsabilidade de se educar, de melhorar. Agora, como a vida funciona dentro da lei da reciprocidade e a vida é muito retributiva, ou seja, a vida devolve-nos aquilo que nós damos à vida, certamente que se os pais fazem um esforço, e às vezes um esforço, e de que maneira? Para poderem acolher, cuidar, proteger os seus filhos, é natural que mais tarde os filhos possam ser chamados a honrar o pai e a mãe, não somente da maneira como fazem fora com outras pessoas do exercício da caridade, mas mais do que isso, olhando para eles, os pais, e vendo que são dois seres que se uniram para acolher e para poder acompanhar e proporcionar uma nova oportunidade de existência aqui na Terra. É chegada a altura de retribuir, de acordo com as possibilidades de cada um, com certeza, e as necessidades reais dos próprios pais. Mas é isto que a vida nos convida a realizar. Nós não estamos aqui pura e simplesmente para atender em exclusividade às nossas necessidades do ponto de vista de ficarmos centrados em nós e, à semelhança de um comportamento infantil, todos os outros orbitarem em torno de nós como se fôssemos, portanto, aqui sofrendo o complexo de Sol, e todos têm que atender às nossas necessidades. Porque, em alguns casos, isto existe. As ilusões são profundas e, em alguns de nós, são tão profundas que nós nem damos conta de que nós somos espíritos eternos, temporariamente, a conduzirmos-nos através de um corpo físico. Alguns identificam-se de tal maneira com o seu próprio corpo que partem do princípio que eles são o corpo. Mas a vida está aí para todos nós, ajudando-nos a realizar na multiplicidade das existências, ou seja, das reencarnações diversas, aquilo que nós não tivermos conseguido realizar nesta existência. E é isso que tem acontecido ao longo dos milénios. Nós somos espíritos multimilenares.
Já tivemos juntos muitas vezes, principalmente não só com os progenitores ou com aqueles que, entretanto, sejam pais adotivos, mas nós já tivemos, portanto, juntos várias vezes. E quando sentimos, principalmente, uma grande atração por alguém, não o conhecendo, e que pode ser um filho, uma filha, ou um pai ou uma mãe, um irmão, uma irmã, que isso também existe. Isso fala das afinidades que foram construídas ao longo dos séculos, para que agora haja essa mesma afinidade que nos leve ao encontro do outro da maneira intensa como existe. E não estamos a falar necessariamente de paixão. Não é isso que nós estamos aqui a trazer. Por isso, essas atrações, que em alguns casos também são repulsões, em que não se consegue explicar a razão pela qual isso existe, filhos que odeiam ou que pelo menos têm uma animosidade com os pais e que se afastam assim que podem e cortam relações sem ter havido nada específico para que justifique esses comportamentos. A recíproca também é verdadeira, também há pais ou mães que se distanciam dos seus filhos desde o seu nascimento. E a doutrina espírita ajuda-nos a ter aqui uma melhor compreensão sobre esta dinâmica intrafamiliar, na medida em que nos traz precisamente o nosso passado, como espíritos seculares que nós somos. Então, se nós não estamos pela primeira vez aqui, certamente que já estivemos juntos, e porque já estivemos juntos, há maiores aproximações, há maiores afinidades e, noutros casos, há maiores distanciamentos. O importante no meio disto tudo é que os nossos pais são os nossos primeiros professores. A partir do momento que a gente nasce, o primeiro dia em que a gente abre os olhos aqui no corpo físico, é o nosso primeiro dia de aula na escola da vida. E essa orientação que nos é proporcionada por eles é aquilo que nós necessitamos. Aquilo que o ser humano, em geral, tem mais dificuldade na vida é aceitar a vida como ela é. Dizermos, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha, a gente o diz muitas vezes no Pai Nosso. Mas internalizar isto e vivenciar isto é outra coisa. Porque em muitas situações o que nós queremos mesmo é viver de acordo com a nossa vontade. E o nosso estado de inconsciência, de ignorância, é tão grande em certas situações que a arrogância se manifesta de uma forma intensa, considerando inclusive que Deus, para aqueles que acreditam na sua existência, não fez um bom trabalho. Porque se tivesse feito um bom trabalho, nós não teríamos nascido na família que nascemos. Não teríamos as pessoas que temos ao nosso lado na consanguinidade. Isto para já não falar no que diz respeito à relação, por vezes, tão difícil que estabelecemos connosco, em que não gostamos de nós, ou de várias partes de nós, e que não temos consciência que ao nos relacionarmos assim também connosco, estamos a pôr em causa o amor e a sabedoria de Deus, porque nós somos criação divina. Mas não há dúvida que a ignorância é muito atrevida. Muito atrevida. Não há ninguém tão certo
quanto a alguém tão iludido. E ficamos aqui nestes nossos estados por vezes de fascinação, em que para sairmos deles precisamos de um abanão mais forte que a vida em certas alturas nos provoca. É necessário sair deste estado algo sonambúlico, em que nós temos os olhos abertos a nível físico, mas os olhos da alma, a visão da alma está fechada. E por isso cometemos as loucuras que cometemos, relacionamos uns com os outros, por vezes numa forma como se os outros fossem obrigados, inclusive os pais, a comportarem-se da maneira como nós, filhos, gostaríamos que eles se comportassem. Então isto é muita ilusão, muita inconsciência, muita ignorância, é tudo assim sinónimos para nós podermos, aos poucos, começarmos a olhar para dentro, a considerarmos o meio onde nós fomos educados. E à medida que vamos ganhando um bocadinho mais de consciência, nós vamos olhando para trás, agora com outro olhar, vamos ressignificando certos acontecimentos na relação com os nossos pais e vamos começando a aceitar aquilo que antes não aceitávamos. Porque a partir do momento que nós aceitamos, acaba a briga. Aceitação significa encontro com a realidade. Enquanto a gente estiver na ilusão, a gente continua a sofrer porque continuamos a querer viver o sonho na própria vida. O que a gente gostaria de ser, o que gostaríamos que os nossos pais fossem, que os nossos filhos fossem, o que os nossos irmãos fossem, o que a vida fosse. E mais uma vez, tudo isto é nem mais nem menos do que uma manifestação do nosso orgulho. Por isso precisamos, aos poucos, de um trabalho de autoeducação, independentemente daquela que nos foi proporcionada pelos nossos pais. Não há nenhum fatalismo. Vamos deixar de considerar que o facto de termos tido pais que não souberam, porque assim tinha de ser, capacidade, condições, recursos para nos proporcionar melhor educação, poder estar mais próximo de nós do ponto de vista afetivo. Vamos olhar para isto e levar em consideração que isto não é uma fatalidade, no sentido de nós, até ao final da nossa existência, vamos ter que viver sempre com tudo aquilo onde nós crescemos na relação com os nossos pais e que aqui dentro de nós nos magoou, nos feriu. Há aqui uma criança dentro ferida, ou porque foi abandonada, porque foi maltratada, etc. Não interessa. Nós temos sempre possibilidade, quando quisermos, de nos libertarmos disto. O grande filósofo francês, Jean-Paul Sartre, deixou uma frase profundamente psicológica que diz: não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço comigo com o que fizeram comigo. Ou seja, eu tenho a última palavra. Eu tenho o poder aqui dentro. Se eu fico na posição de vítima, eu não tenho poder nenhum. Absolutamente nenhum. Fico numa impotência, fico numa fragilidade. Agora, se eu começo a sair dessa posição de vítima, de coitadinho, eu começo a empoderar-me e começo a autodeterminar-me
e passo a ser o autor da minha vida. Eu próprio passo a escrever o meu guião do filme da minha vida daqui para a frente. Então é uma questão de escolha. Há aqui uma liberdade. Mas para isso nós temos que fazer esforço. Temos que pôr os pés ao caminho, temos que procurar ajuda, seja profissional, seja espiritual. E precisamos de observar-nos mais para podermos, aos poucos, ir percebendo o que é que mexe tanto connosco, o que é que tanto nos incomoda. E buscarmos, no tempo próprio, as respostas para este estado interior. E libertamo-nos. Libertamo-nos. Por vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Do ponto de vista psicológico, a gente pode interpretar assim. Eu não quero. É o que isto inconscientemente quer dizer. Claro que nós conseguimos. Não foi Jesus que nos disse que, repetindo aqui as palavras do profeta Isaías, vós sois deuses? Vós sois, não é vós sereis deuses. É no presente. Nós já somos deuses. Então quer dizer que trazemos um potencial divino que aguarda, da nossa parte, a atenção necessária para que esse potencial se transforme em ato. Saia da potência e se manifeste. Agora precisamos fazer a nossa parte. E isto é mais desafiante do que continuarmos a culpabilizar os nossos pais. Porque enquanto a gente culpabiliza, é como se nós estamos a desresponsabilizar-nos e não dói nada. Mas o que é certo é que não saímos da posição de coitadinho. E nessa condição a gente sofre imenso. Precisamos assumir o nosso poder, o nosso verdadeiro poder. E para isso nós estamos aqui para descobrir. A autodescoberta é precisamente isso. Descobrir é retirar o que cobre. E o que cobre a nossa essência, a nível espiritual, é a nossa ignorância. Daí a necessidade do autoconhecimento. Conhecermos-nos. O autoconhecimento é a lembrança da nossa verdadeira identidade. É o nós começarmos a ir ao encontro daquilo que nós verdadeiramente somos, não naquilo que nós pensamos ser, que é completamente diferente. Tudo aquilo que a gente pensa sobre nós não passa de uma ideia. Pode ser mais próxima ou mais distante, mas para já é uma ideia. Então todos nós trazemos um poder enorme. A partir do momento que começamos a acreditar nisto, o próprio Cristo disse, tudo é possível àquele que crê. Quando começamos a acreditar, nós começamos a pôr para fora todo esse poder que está connosco. E por isso é que servem também estes momentos, por exemplo, nas casas espíritas ou noutros locais a nível espiritual, onde se procura falar da nossa essência, daquilo que nós na verdade somos, para caminharmos no nosso cotidiano
buscando o quê? O essencial. Porque só através do que é essencial é que nós podemos chegar à essência. Senão a gente fica na superfície. Na dimensão física, por exemplo, nós pura e simplesmente vivemos a vida na maior das superficialidades. Que é a parte exterior, materializada. Agora, aquilo que nós somos, espíritos eternos, isso é invisível. E é onde está o nosso verdadeiro poder, porque é onde está o mundo das nossas causas. É a partir de nós. A vida vai se moldando dentro da maneira como pensamos, sentimos, nas escolhas que vamos fazendo. Então a doutrina espírita, ao reviver o Evangelho do Cristo em espírito e verdade, é qual sol nas almas, procurando ajudar-nos a diluir a sombra que somos ainda portadores deste estado de inconsciência em que nós nos encontramos em relação a muitas partes de nós próprios. E está tudo bem assim. Não é crítica nenhuma. É pura e simplesmente falarmos, expormos as coisas para que elas possam, com o tempo, nós pela repetição, indo assimilando, internalizando e fazermos as mudanças necessárias na nossa forma de relacionar connosco e, por extensão, na relação com os outros, nomeadamente com os nossos pais. Eles deram-nos tudo aquilo que poderiam nos ter dado. Se tivessem mais para dar, teriam dado. Não tinham, deram o que tinham. E como diz o ditado, quem dá o que tem, mais não é obrigado. Nós queríamos mais? Queríamos, mas isso era uma necessidade nossa. Agora que estamos adultos, vamos procurar então preencher, buscar as respostas para as nossas necessidades. Não nos apercebemos tantas vezes que as nossas queixas em relação aos nossos pais são confissões que a gente faz. Estamos a falar dos pais, mas pode ser de qualquer pessoa. Quando o ser humano se queixa de alguém, está a falar de si. É de si que está a falar. Então a importância do outro aqui na nossa vida, porque ele funciona como um espelho que vai nos refletindo. Para quem estiver atento, observando-se e observando o que está lá fora, vai ser possível realizar todo um trabalho de autoeducação. Ficando cada vez mais a centrar-se em si, do ponto de vista da necessidade da melhoria, do aperfeiçoamento, em vez de se focar naquilo que está lá fora. Até porque o Cristo disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Então, para edificar o reino dos céus, esse reino de amor em nós próprios, é indispensável que nós façamos esse movimento ao nosso encontro. Não há possibilidade de progresso a respeito do próprio ser sem que exista autoconhecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na célebre questão 919, pergunta aos benfeitores da humanidade qual o meio prático mais eficaz para
nós podermos nos melhorarmos nesta vida. E os Espíritos disseram, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós estamos no mundo, de facto, para nos conhecermos. Estamos a caminhar ao nosso encontro. Nós somos o grande enigma de nós mesmos. E quanto maior for esse caminhar de aproximação a nós, mais nós vamos conseguir estar numa relação mais próxima, mais afetiva, mais carinhosa, mais inclusiva com o nosso semelhante, e nomeadamente aqui, em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe. Então, que a bênção amorosa de Jesus possa nos ajudar na continuação desta nossa jornada interna, fazermos este caminho menos percorrido, que é o de dentro de nós, e irmos nos descobrindo, partirmos à descoberta de nós próprios, na medida em que, ao fazê-lo, nós vamos nos fortalecer, porque vamos identificar em nós não só os nossos pontos fracos, mas também os nossos pontos fortes, e vamos assim conseguir manter um maior equilíbrio à medida que todo este trabalho interno vai sendo realizado. Ou seja, à medida que nós nos vamos espiritualizando, vamos caminhando na direção do espírito, daquilo que nós somos na essência. Muita paz.